Glória a Deus, aleluia, santa e bendita a palavra. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor trouxe nesse exato momento, a palavra que é muito conhecida, o Senhor trouxe no Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Espírito Santo, Atos 12. Tiago, Pedro é livre da prisão na morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos, os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disseram-lhe mais: lança às costas a tua capa. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro da cidade, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava.
E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição às guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E estava ele irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra bastante conhecida, irmãos, esse livramento que Deus fez na vida desse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro discípulo que o Senhor elegeu e colocou nele um poder outorgado, e às vezes soube usar, e teve vezes também que não soube usar esse poder. Mas o Senhor é aquele que vai ensinando a cada um, como Deus deu há pouco no conselho. O poder que Deus deu para Pedro, irmão, era uma força muito grande. Lembra-se de uma parte que teve Ananias e Safira. E Ananias e Safira tinham feito um voto ao Senhor, que se eles vendessem uma herdade, eles depositariam todo aquele dinheiro nos pés dos apóstolos, para que não houvesse as necessidades que não fossem supridas. Mas quando eles venderam, entrou o dinheiro no coração, e ele combinou com a sua mulher. Ananias falou para Safira: olha, não vai falar que vendeu por esse preço, fala metade do valor. E eles mentiram. Quando chegou Ananias ali diante de Pedro, falou: por quanto vendeste a herdade, Ananias? E ele mentiu. Por exemplo, irmão, se foi 100, ele falou: foi por 50. Falou: por quanto mentiste ao Espírito Santo? Ele não mentiu para o apóstolo, tinha mentido para o Espírito Santo. Pedro falou: morra e seja levado debaixo daquele carvalho. Quando veio a mulher: por quanto o teu marido vendeu a herdade? Justificou a mentira do marido, falando a mesma coisa. Aonde ele foi levado, seja posto